Processo número 2, de mesa da desembargadora Marga Tesler. Sustentação oral do advogado Rafael Scherer Politano, pelo apelante Rafael Lemos de Rezende, e o do Procurador Regional da República, Fábio Nese Venzon, pelo apelante Ministério Público Federal. Muito bem. Boa tarde, então, doutor Rafael Scherer Politano. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Excelência. Então, farei o relatório. Após Vossa Excelência terá a palavra e após o Ministério Público. Então, são um recurso de apelação em ação civil pública. O Ministério Público Federal imputou ao militar do Exército Rafael Lemos de Rezende Bruno a prática de ato de improbidade administrativa previsto nos incisos 9 e 11 da Lei 8429. Processado o feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido pela prática de ato de improbidade que importa em enriquecimento ilícito nos termos do artigo 9 e artigo 12, ambos da Lei 8429. Ambas as partes recorrem. Em suas razões de defesa, alegou o réu a prescrição e o Ministério Público Federal pugnou pela aplicação de todas as penas previstas no artigo 12, especialmente a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, bem como pela majoração das penas impostas na sentença. Houve contrarrazões e o eminente Procurador Regional da República opinou pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso da parte. Este é o relatório. De imediato, então, com a palavra, o eminente doutor Rafael Scherer Politano. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, Excelência. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssima... Pois não, Excelência. Bem até da defesa, para que não se alegre no futuro qualquer tipo de nulidade. É claro que nos casos como esse, em que há duas apelações, o ideal para o contraditório seria que houvesse a sustentação oral primeiro daquele que está apelando, o outro podendo sustentar, contrarrazoar, né, e depois a sustentação oral daquele outro que está apelando. Isso, para mim, seria o perfeito em relação à questão do contraditório. Mas não é o que costuma acontecer, então, e sendo assim, eu entendo que o Ministério Público deve falar antes, nesse caso. Nós estamos postulando que aumente a pena, então... Muito bem. Perfeito. Vocês concordam? Não, eu concordo, então, sim, sem problema. A bem da defesa. Não, perfeito. O segundo apelante, Ministério Público Federal. Com a palavra, Obrigado, doutor. Bom, Excelências, esse caso envolve uma ação de improbidade em que Rafael Lemos, o réu nessa ação de improbidade, é na condição de tenente-intendente do Exército, servindo no 3º Regimento de Cavalaria de Guarda de Porto Alegre, aproveitou-se das suas funções de tesoureiro do acartelamento para subtrair para si verba sob administração militar, inicialmente destinado ao pagamento de concessionário de serviços públicos. E ele fez isso mediante fraude. A apelação do... Primeiro vou falar da apelação do réu. Diz respeito à questão da prescrição. Alega que deveria ser um prazo de 5 anos, o prazo prescricional. Mas, nesse caso, nós temos o artigo 23, inciso 2 da Lei de Improbidade, que diz que, no caso de cargo efetivo ou emprego, o agente exerce cargo efetivo ou emprego, o prazo prescricional é aquele previsto na lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem de serviço público. E não havendo um regulamento específico no Estatuto do Militar, é aplicável, por analogia, o artigo 142 da Lei dos Servidores Públicos Federais, que menciona que um prazo de 5 anos, mas menciona que quando aquela conduta for crime, o prazo de prescrição vai atender ao que está previsto na legislação penal. É o parágrafo 2º do artigo 142. Né? Diz: os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Nesse caso, houve estelionato, ele foi inclusive denunciado, claro, dentro do Código Penal Militar, é o artigo 251 caput, acho que seria o estelionato, que a conduta foi fraudulenta realmente, e mais para frente eu vou esclarecer um pouco mais, mas envolvia falsificação de notas de empenho, tudo isso para desviar parte do recurso, que seria pago aos concessionários. Aquilo que excedesse, ele desviava e pagava para uma outra empresa, tudo mediante documentos falsos. Então era um típico estelionato, e obviamente é uma conduta criminal, né? Uma infração penal. Sendo assim, a discussão que poderia haver é se seria aplicável a pena em concreto ou a pena em abstrato, porque houve uma denúncia e houve um apenamento que foi, me parece, bastante benéfico para o réu, acho que uma pena ao final de 1 ano e alguma coisa, né? E que poderia, eventualmente, se fosse utilizada a pena em concreto, se entender que ficaria, se ele teria prescrito. Né? Mas, inclusive, ontem, pesquisando aqui para essa sessão, verifiquei decisão recente do STJ, do ministro Herman Benjamin, agora de 9 de maio de 2017,
no recurso especial 026-2731-9, em que ele menciona, aqui está a ementa, convém esclarecer que o STJ, com relação à prescrição da ação de improbidade administrativa, afirmou o seu entendimento de que a disposição da lei de que a falta administrativa prescreverá no mesmo prazo da lei penal leva a uma única interpretação possível, qual seja, de que este prazo será o mesmo da pena em abstrato, pois este, por definição originária, é o prazo próprio prescricional dos crimes em espécie. Deve ser considerada a pena em abstrato para o cálculo do prazo prescricional. A uma, porque o ajustamento da ação civil pública por improbidade administrativa não está legalmente condicionado à apresentação da demanda penal, não é possível dessa forma construir uma teoria processual da improbidade administrativa ou interpretar dispositivos processuais da Lei 8429 de maneira a atrelar aos institutos processuais penais, pois existe rigorosa independência das esferas, no ponto. A 2, porque o lápis prescricional não pode variar ao talante da existência ou não de ação penal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada ao vetor da segurança jurídica. Então, essa decisão recente do STJ, e tem decisões também aqui dessa corte, assim, recente também, tem aqui uma decisão da 4ª turma, de 28 de julho de 2016, nesse mesmo sentido. Bom, então, em relação à prescrição, sabendo que se trata de crime, o tipo penal mencionado, ele tem uma pena em abstrato que vai de 2 a 7 anos, então prescrevendo em 12, segundo constou do parecer do Ministério Público. E, nesse caso, o prazo prescricional sendo de 12 anos, considerando que os atos imputados ao autor ocorreram entre julho de 2007 e setembro de 2008, verifica-se que a não consumação do prazo prescricional, já que isso ocorreria somente em setembro de 2020. Né? Então, se formos falar em 12 anos, considerando, então, que os atos ocorreram em 2007 e 2008, não há que se falar em prescrição. Bom, agora eu passo para a apelação do Ministério Público, relacionada à dosimetria das sanções. Primeiro, assim, em relação aos fatos, vou ler apenas alguns dos que foram descritos assim, na sentença. Mencionou assim a sentença. De acordo com as peças que acompanham a inicial, o réu era responsável por controlar o pagamento das empresas concessionárias de serviço público. Quando o crédito era superior às despesas com verba já empenhada, o demandado realizava um segundo empenho, o segundo empenho que era fraudulento, referente a essa sobra, para suposto pagamento de alguma concessionária. Esse segundo empenho era modificado em programa editor de texto e nele era incluída a descrição de um serviço que não havia sido executado em favor de uma empresa que supostamente o teria prestado. Os demais dados da nota de empenho registrada no CIAF eram mantidos, pois o sistema aceitava que o pagamento fosse feito a uma empresa diferente daquela constante na nota de empenho. Essa foi a falha descoberta pelo militar e que levou a desenvolver a ideia para os desvios. Na nota de empenho forjada, o réu apunha as assinaturas, por ele falsificadas, do ordenador de despesas, do encarregado do setor de material e dos respectivos auxiliares. O serviço era dado como executado também mediante a posição da assinatura falsa dos servidores mencionados no verso da nota fiscal falsa. Após ele mesmo informava no sistema que o serviço havia sido executado e gerava a ordem bancária em favor da empresa constante no empenho. Feito o pagamento, o valor era devolvido pelo empresário emissor das notas fiscais, descontados os tributos, porque ele tinha um acordo com essa empresa, suposta empresa, né, que emitia as notas fiscais e devolvia o dinheiro para ele. Envolvia, então, terceiros também. Né? Ato de improbidade administrativa, perpetrado durante longo período, de julho de 2007 a setembro de 2008, envolvendo 18 processos de realização de despesa, num valor, em 2008, de R$ 72 mil. Hoje, quase 10 anos depois, certamente seria quase o dobro desse valor. Agora, qual foi a sanção aplicada? A sanção aplicada para esse fato, que me parece um fato bastante grave, né? Não há dúvida quanto a dolo, nem nada, é fraude mesmo, é uma multa de R$ 15 mil e a proibição de contratar com o poder público por 5 anos. Essa é a sanção. É certo que ele confessou, depois que a auditoria foi realizada, mas esses fatos todos vieram à tona já pela auditoria. A auditoria trouxe à tona todos esses fatos. Né? Aí ele confessou e recolheu o recurso faltante, reparou, digamos, o dano. Agora, há que se pensar qual é a finalidade da lei de improbidade, das normas penais. Né? Qual é a finalidade? É somente punir ou realmente a finalidade é prevenir futuros danos? Né? Toda a norma penal, me parece que o objetivo dela é prevenir futuros danos, prevenir futuras condutas, mudar condutas, né? Fazer com que aquilo não se repita e não estimular. É claro que a norma é abstrata, a sanção se faz no momento da aplicação dela. Né? E a sanção, nesse caso, é isso. R$ 15 mil de pena de multa e ele ficar com proibição de contratar com o poder público, sendo que ele continuando estando ali, em princípio ele não vai contratar, mas enfim, ou receber benefícios fiscais por 5 anos. Me parece que essa sanção, ela na verdade serve como estímulo. É um estímulo para que as pessoas se arrisquem a novamente fazer esse tipo de coisa, porque se pegarem, a sanção vai ser mais ou menos essa. Isso aí é 15, se pegarem. E se não pegar, a pessoa acaba tendo um benefício que pode durar anos.
Se ele não tivesse sido pego, esse benefício certamente estaria com essa conduta por anos. Né? Então, essa sanção é um estímulo para que esse tipo de conduta continue sendo praticada. Por isso que o Ministério Público apela e pede. Porque nós temos, nas sanções para esse tipo de ato de improbidade, que é o do artigo 9º, como foi reconhecido na sentença, o artigo 9º, as sanções são a perda do cargo, nós temos a suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, o pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial, o que daria 210 mil de multa, não 15. E a proibição de contratar com o poder público no prazo de até 10 anos, né? Ou obter incentivos fiscais no prazo de até 10 anos. Então, houve, por exemplo, na sessão passada, na sessão do dia 30 de maio, aqui da turma, relator do doutor Ricardo, presidente da desembargadora Marga e o desembargador Fernando, um caso envolvendo o policial rodoviário federal que praticou descaminho, e que naquele caso ali, o processo 500.6466, de 2013, houve a perda da função pública e multa no valor de 20 vezes o valor da remuneração daquele policial. Eu acho muito certa que aquela punição, realmente, um policial rodoviário federal, a quem compete, inclusive, apurar esse tipo de conduta, de descaminho, ele praticando descaminho, corretíssima sanção de perda do cargo. E a multa no valor de 20 vezes. Agora, me parece que esse fato não é menos grave. Estamos falando de um militar que está desviando, não trouxe nenhuma motivação específica para atender a saúde de alguém que está para morrer, não, nenhuma motivação outra que não a facilidade de desviar o recurso público, a desonestidade. Né? E num caso como esse, o fato dele ter confessado logo depois, diante de uma situação que já está comprovada pela auditoria, era documental, a prova era documental, você tem nota de empenho com um número, a outra nota de empenho, você vê, é uma empresa que não existe, foi comprovada a fraude. Isso já estava comprovado pela auditoria, antes da confissão dele. Né? Então, numa situação como essa, ainda que o arrependimento, para fins de pena privativa de liberdade, possa ter sido reconhecido, mas aqui, no tocante à manutenção do cargo dele, eu acho que nessa hipótese acabou a confiança necessária para manter o cargo. Tem que haver uma confiança entre a administração e os servidores. Né? Acabou, foi rompida a confiança necessária para a manutenção desse cargo público. Então, o primeiro pedido é que se aplique a sanção de perda do cargo público. Em relação à suspensão dos direitos políticos, o magistrado disse que não havia sido realizado no exercício de mandato eletivo e, por isso, não se aplicava a suspensão dos direitos políticos. A lei de improbidade, ela não exige, para a aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos, que o ato de improbidade seja exercido no mandato eletivo. Na verdade, basta pensar qual é a intenção do legislador. Olha, eu tenho um servidor que se demonstrou desonesto, eu quero que ele perca o cargo público dele. E eu não quero que ele venha a se eleger, porque ele pode fazer coisas muito piores como político do que até como servidor. Então, fica evidente qual é a finalidade da norma. Não deve ser mantido como servidor, tão pouco se eleger como cargo eletivo. Então, não precisa ter praticado o ato de improbidade no exercício de mandato eletivo. Muito importante, nesse caso, a suspensão dos direitos políticos. Daqui a pouco ele sai e resolve se candidatar. Então, também pugna o Ministério Público para a suspensão de direitos políticos. Também não foi aplicada essa sanção. Quanto à multa civil no valor de 15 mil, mencionei, a lei fala até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Daria, em 2008, 210 mil reais. A multa também é irrisória. E, finalmente, em relação à contratação com o poder público, a lei, quando ela quis fazer uma dosimetria das respectivas sanções, ela mencionou. Ela falou, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Multa de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. E quando falou da proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais, ela não fez isso. Ela disse pelo prazo de 10 anos. Ela foi bem clara. Porque a dosimetria também se dá entre as diversas sanções existentes. Né? A própria lei já diz, pode ser aplicada a uma ou toda, cumulativa. Então, essa é a dosimetria. E para especificamente essa sanção, ela falou em 10 anos. Ela não colocou, não deu margem para isso, como deu margem no caso da suspensão de direitos políticos, que fala de 8 a 10. Então, nesse caso também teria que ser aplicado 10 anos, porque a própria lei determina que seja 10 anos. Então, por tudo isso, o Ministério Público pugna pelo desprovimento da apelação do réu, pelo provimento da apelação do Ministério Público e, notadamente, reforçando a questão da perda do cargo público. Obrigado. Então, agora, com a palavra, o eminente doutor Rafael Scherer Politano. Obrigado, Excelência. Inicialmente, fico feliz, Excelência, de ver a manifestação de Vossa Excelência da tribuna, digníssimo representante do Ministério Público. É isso que essa sociedade precisa, de pessoas combativas como o senhor fez hoje,
a forma com brilho nos olhos, como diriam, por ter sido militar, vou falar com sangue na boca, com vontade de que aquilo se faça, no seu entendimento, uma decisão diferente daquela que aqui está. É uma pena, Excelência, que o senhor não conhece a vivência desses fatos como eu conheço há 10 anos já, acompanhando toda a trajetória do Tenente Rezende nesse período. E vou aqui esclarecer alguns pontos que Vossa Excelência falou da tribuna, me permitindo apenas pontuar alguns detalhes importantes para trazer a linha do tempo mais correta, que inclusive estão nos autos, e o senhor, por favor, caso entenda necessário, pode interferir quando achar necessário. Em primeiro lugar, o Tenente Rezende, quando surgiram os fatos dentro do Regimento de Cavalaria, foi ele que se dirigiu até a auditoria da 3ª ICEFEX, num ato de consciência pelo erro que havia praticado, apresentou toda a documentação. Posteriormente, no dia posterior a esse fato, se dirigiu ao comando da unidade, revelando que havia falsificado documentos para obtenção de vantagem indevida, e antes mesmo da instauração de qualquer processo, seja administrativo ou criminal, ele fez uma GRU no valor de 80 mil e pouco, valor que já com a correção monetária daqueles valores que ele havia auferido, e fez o pagamento, fez a devolução integral dos valores. Por que eu faço essa referência, Excelência? Porque o Tenente Rezende é um militar de carreira, formado na Academia Militar das Agulhas Negras, e este ato praticado, há quase 10 anos atrás, foi o único ato em que ele praticou uma ilicitude, se deu conta da grande bobagem que havia feito, se arrependeu em tempo hábil, confessou, e mais, Excelências, foi graças ao ato de confissão do Tenente Rezende que nenhum outro agente da administração pública ficou imputado a esses fatos que lá ele havia provocado. Então, o primeiro ponto que eu quero corrigir, Excelência, que a correção de atitude dele, e eu não quero aqui entrar no mérito do fato específico, porque ele foi condenado pela Justiça Militar, como réu confesso que foi desde o início. O Ministério Público Militar não teve dificuldade nenhuma na condenação do acusado, o Tenente Rezende. Pois bem, nesses 10 anos, Excelência, o Tenente Rezende não foi transferido, o Tenente Rezende não teve promoção, não pôde participar de cursos, ele está com a sua carreira estagnada. E nem por isso, Excelências, deixou de praticar, e nós tivemos o cuidado de juntar todas as alterações funcionais deste militar, desta década inteira, do período em que ele serviu ainda em outro quartel, e todas as alterações militares mostram a qualidade, a eficiência do serviço prestado pelo militar em toda essa década. Curiosamente, na data de ontem, isso não está nos autos, porque nós só teremos esta decisão impressa na sexta-feira agora, ontem ele foi submetido ao Tribunal de Honra pelo Exército e foi absolvido pela administração militar no Tribunal de Honra. Analisando o que, Excelências? Analisando justamente a proporcionalidade entre o ato ilícito praticado, da qual ele foi punido criminalmente, e o que ele fez para corrigir este ato, com a devolução do numerário, devidamente com juros e correções monetárias, com a assunção do delito, e este ato foi sopesado pela administração, considerando a escorreita ficha funcional de um militar que desde os 17 anos estava junto às Forças Armadas. Então, nós dizermos que pode vir a fazer isso ou aquilo, não pode. Eu digo a Vossa Excelência que não pode. O Tenente Rezende, inclusive, teve a função de tesoureiro recolocada em uma das administrações militares, ficou 2 anos como tesoureiro, e todos os comandantes ouvidos no processo administrativo apontaram a excelência da prestação de serviço deste militar. Sabem por quê, Excelência? Porque ele não pode ter nem erro culposo hoje. Hoje o Tenente Rezende não pode cometer erro culposo ou qualquer escorregão na sua atividade funcional dentro da administração militar. Então, eu queria apenas ressaltar esse ponto, Excelência, para que se traga essa informação concreta, e isso está nos autos, porque nós juntamos toda a ficha funcional, não há uma advertência funcional ao Tenente Rezende em toda a carreira dele. Pois bem, com relação ao pedido do Ministério Público quanto à prescrição, Excelência, realmente há uma discussão jurisprudencial quanto à prescrição, e há uma dificuldade em se encontrar o lapso, em se calcular o lapso temporal, porque a lei militar, o Estatuto dos Militares, não faz a previsão legal da prescrição da punição disciplinar.
Fazendo-se uma analogia pelo Código Penal Militar, na prescrição, o doutor coloca da tribuna que há uma análise da jurisprudência no sentido de que seria pela pena aplicada, pela pena em concreto, pela pena abstrata, perdão, o nosso entendimento, Excelência, é que seria pela pena aplicada. E se for pela pena aplicada, ele foi aplicada uma pena de 1 ano e 4 meses, e o Ministério Público somente ajuizou a ação em 2014, transpassado aí mais de 7 anos desde do momento em que ele havia cometido o delito penal. E um outro ponto, Excelência, que eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências, é que quando a lei fala isso com relação à prescrição. Então, há sim uma interpretação da possibilidade de aplicação de prescrição para este ato de improbidade administrativa. Excelência, se os senhores me perguntarem se eu gostaria de ter recorrido esta apelação, a verdade é que não. A sentença que foi dada no primeiro grau, para fins de acabar com qualquer discussão com relação à carreira do Tenente Rezende, se o Ministério Público não tivesse recorrido, nós também não recorreríamos, não tínhamos interesse. Porque a pena aplicada de R$15 mil, que ele já pagou, inclusive, tão logo saiu a sentença de primeiro grau, ele recolheu a GRU da aplicação da pena de primeiro grau, já está recolhida nos autos, e nós pararíamos por ali. Eu não gostaria nem de estar discutindo a prescrição, Excelência. Eu gostaria de não discutir mais, porque a carreira desse rapaz deve continuar. Não há um ponto a se discutir, a não ser o ato já praticado e já punido penalmente por isso. Pois bem, Excelência, o que diz o artigo 37? E aí, agora, eu chamo a atenção do porquê que a juíza de primeiro grau não aplicou a pena de exclusão, a pena de perda do posto. Por uma razão muito lógica. Porque o artigo 37 da Constituição Federal fala: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, que ele já fez, na forma da gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. E o Superior Tribunal de Justiça fala sobre a proporcionalidade da aplicação da improbidade administrativa. Eu questiono a Vossa Excelência, óbvio que não querendo a resposta, mas que todos possamos pensar juntos. Qual seria o comportamento que ele deveria ter tido para que fosse aplicado o princípio da proporcionalidade neste caso e ele não estivesse em risco de perder a função? Já praticado o delito, qual a conduta que ele deveria ter adotado para que se aplicasse o princípio da proporcionalidade? Ele fez. Ele reparou o dano, ele confessou antes mesmo da instauração de qualquer procedimento administrativo ou penal, ele reparou o valor financeiro, ele fez a confissão, ele trouxe as provas, porque todos os processos falsos, Excelência, poderiam ter sido extraviados. E ele trouxe todos os processos falsos e apresentou no